Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, Pastor Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina, minha esposa. Editora Autografia. Quero agradecer a todos os internautas que têm compartilhado os vídeos, têm dado os likes, têm feito seus comentários. Quero agradecer também aqueles que têm dado apoio, aqueles que têm copiado algumas ideias, como projetos sociais, que estão incluindo projetos sociais, estão criando os seus projetos sociais, assim como nós temos o Projeto Vitória Cristina, que há muitos anos atrás nós já desenvolvíamos vários trabalhos com outras instituições, como até então nós desenvolvemos, sendo que hoje nós temos o Projeto Vitória Cristina. E esse projeto tudo é gratuito, a gente recebe as doações e passamos todas elas gratuitamente e incentivamos outras pessoas também a criarem projetos. E graças a Deus e ao esforço dessas pessoas também, é claro, graças ao esforço delas, esse projeto tem se ampliado, cada um com o seu nome, né, com o seu vocabulário diferente, mas a ideia e a visão de ajudar o próximo tem se espalhado por todos os lugares que a gente tem tido acesso, informações, e sempre que possível a gente motiva as pessoas a criarem projetos que seja tudo para o próprio bem-estar nosso mesmo, seja um projeto para ajudar crianças de orfanato, moradores de rua, o próprio reflorestamento da natureza, todo tipo de projeto, ajudar os animais, né? Tem N projetos aí, ajudar pessoas que têm problema de câncer, visitar hospitais, né? Criar alguma coisa para que seja útil onde você mora. Não é tentar construir, não destruir. A gente sabe que o próprio planeta Terra é um projeto. A Terra é um projeto. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês a terceira parte do vídeo, né, sobre o despertar, né, da consciência, quinta dimensão, o despertar da consciência, respondendo a pergunta de alguns internautas que têm feito, em particular a mim, outros têm colocado comentário em alguns vídeos a respeito disso. Então eu vou responder todo mundo de uma vez, né? Que é bem melhor. E hoje eu só vou compartilhar com vocês um pedaço do filme do Nosso Lar, né? Um filme que tem se espalhado pelo mundo. E lembrando que hoje é dia 18 de maio de 2019. Esse vídeo também é para você aí dos anos 2050, 2080, século 22, porque a vida vai continuar, né? Já chegaram ao planeta, ontem eu falei 52 milhões, né? Hoje de novo 52 milhões, eu cheguei inclusive a falar no primeiro vídeo, que no mundo espiritual tem sido feito nos planos astrais, né? Nos planos espirituais da quarta dimensão tem sido feito muitas perguntas, questionamentos entre os seres que vivem lá, e até os que estão aqui na Terra também, sobre esse assunto. Sou obrigado a voltar à Terra? Não sou obrigado? Claro que ninguém é obrigado. Eu queria mostrar para vocês um detalhe do filme, do próprio filme Nosso Lar, né, que são especialistas nessa área. Tá? André Luiz, ele cometeu vamos dizer assim, um suicídio induzido praticamente. Significa, ele sabia que estava doente. Vou explicar assim que ficar mais fácil. Ele sabia que estava doente quando estava no corpo físico, mas se negou a lutar até o final, quer dizer, se entregou completamente. Isso é uma forma de suicídio. Por exemplo, no mundo tereis aflições, Jesus não falou isso? Mas tenham um bom ânimo, porque eu venci. O que Jesus quis dizer? Jesus estava dando uma injeção de ânimo na humanidade e está dando até hoje, que a palavra está aí. Quando ele fala tenha bom ânimo, quer dizer não desista, vai até o final, continue vivendo a sua vida. Ame a sua vida, ame sua família, ame seus filhos, seu marido, sua esposa. Viva a vida, ame seus amigos, né? A escola que você frequenta lá, né? Estuda, continue vivendo sua vida, vai passear, vai se divertir, tudo dentro de um equilíbrio, com ordem, com decência. É nesse sentido que Jesus estava falando, né? E no caso de André Luiz, não, ele se entregou, ele tinha uma família. E depois ele viu o que ele passou. Né? No próprio filme eu recomendo você ver o Nosso Lar. Então tem muita gente falando, porque
um engano da reencarnação. Tem pontos e pontos. A gente tem que analisar todos os pontos. Para isso existem debates, conversas. E você, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual, se você não sabe, você pode fazer perguntas. Você vai estar lá diante de vários seres. Tá? Após você sair do lugar que você está, se precisar passar por lá, por muito tempo, né, ou até por pouco tempo, passou por lá, você vai a um mundo melhor, a um lugar melhor, a um estado onde as consciências estão mais organizadas, são mais civilizadas. Né? Não vou dizer que na quarta dimensão todas são civilizadas, que é mentira. Tá? E são mundos superiores, quinta dimensão, daí para cima. Aí são mundos superiores, onde essas consciências têm uma civilização, sabe lidar, um respeita o outro, né? Um ajuda o outro no sentido de trocar informação. Tá? Então já na quarta é mais difícil de se ver isso. Tá bom, pessoal? Então o que eu quero compartilhar com vocês? Esse pedacinho agora que você vai ver aqui. Presta atenção, tá? Eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Ó, eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Eu pedi, e o ministro Clarencio aceitou. Só que ela pediu. Eu preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Terra pode nos dar. Além disso, programamos uma vida que tem... Olha só o que ela falou. Há lições que só a vida na Terra pode dar. O que ela quer dizer com isso? Ela já tem todo o conhecimento lá, como espírito, como consciência. Mas a Terra, na carne, tem lições que você tem que tomar. Vou te dar um exemplo. O castigo. Eu não falei no primeiro vídeo? O castigo. Então, mas só que você já passou por um processo. É isso que eu questionei, né, na primeira vez, no primeiro vídeo. Eu falo, pois eu já passei por um processo. Eu saí daqui e passei por um processo. E um outro detalhe, ela não precisa voltar. Mas ela vai voltar por causa de alguém. Na consciência dela, ela precisa voltar por causa de alguém. Mas quando nós estamos numa série, por exemplo, cada um de nós, o despertar pessoal, a salvação individual, tá? O despertar pessoal, a salvação individual, a experiência individual. Se você for analisar o conhecimento individual, mesmo que compartilhe, tem que haver um buscar. O buscar individual, tá? Não adianta eu buscar por você, você que tem que buscar e despertar. Aí depende a casos e casos. Por exemplo, a minha filha. Minha filha me despertou. Só que ela me levou para outros lugares superiores, que é o nível dela. E eu consegui me estabilizar lá. E a minha esposa junto de mim, a Eleusa. Né? E temos mantido, estudando, conhecendo e aprendendo. Tudo a gente vai aprendendo. Né? Então o que eu tenho feito? Eu tenho feito. Eu tenho preparado toda uma lição, um material para você que vai ficar aí, para não ter que voltar. Tá me entendendo? Porque se eu for analisar, se você for analisar, vou para o mundo espiritual, chego do lado de lá, aí alguém aqui está sofrendo, não está suportando mais a prova, aí do lado de lá, aí vem um ser espiritual e fala, pô, fulano de tal lá embaixo está sofrendo, você tem que voltar. Eu vou falar, ó, eu preparei todo um material, deixei para ele lá buscar. Além de mim, existe um material lá de outros, posso dizer, de outros profetas, de outros seres, de outros espíritos lá embaixo, que ele pode seguir caminho, ou ela pode seguir caminho. Eu não preciso voltar por causa só dessa questão, que está precisando de ajuda. Existe ajuda lá. Tá me entendendo? Então, existe os dois lados. Não é questão de egoísmo. Porque se for assim, eu vou ficar num ciclo eterno. Nunca vou parar ou nunca vou avançar. Eu vou ficar eternamente num ciclo. Então, a questão toda é essa. Então, para isso, eu tenho preparado todo o material, e não só para mim. Para a sua família, para os seus familiares. Que nós temos que caminhar e avançar. Temos que subir degraus, né? E começa por aqui, com os pensamentos, com as atitudes. Por isso que eu sempre falo sobre a importância de ser íntegro,
ser justo, de ser reto, de amar o próximo. Amar o Criador é amar o próximo. Amar o Criador é amar o próximo. Então ela fala aqui também que ela fez toda uma programação para vir para cá. Quer dizer, se você for avaliar, onde se faz uma programação aqui na Terra? Um curso. Tu vai fazer um curso, se programar para um trabalho que você vai fazer. Na escola, você vai fazer toda uma preparação em casa, para quando for para a sala de aula, você que é professor e professora, saber a matéria que você vai passar para o seu aluno. Numa novela, num teatro e num filme, o ator, a atriz faz toda uma preparação, se liga, vai conectando uma coisa com a outra. Tá? Faz toda uma preparação para entrar em cena no filme, entrar em cena na novela, entrar em cena no teatro. No jornal, o jornalista faz toda uma programação para quando entrar no ar, ele já saber o que vai falar. E mesmo assim, muitos lá atrás da câmera, se você não sabe, existe todo um vocabulário para ele seguir. Existe um texto gigantesco, ele tem que ler aquilo ali para ele não precisa ler tudo, mas pegar mais ou menos o meado que ele já tinha estudado antes para ele passar na reportagem para nós. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Tá me entendendo? Então significa, faz a programação lá para depois vir executar aqui. Mas não quer dizer que você é obrigado a participar disso. Tanto é que André Luiz, ele comenta com ela, a senhora não precisa mais voltar, mas ela fala, não, eu vou voltar para ajudar. Ela quer voltar. Inclusive ela cita, eu conversei com o ministro e ele me autorizou que eu poderia voltar. Então, tá me entendendo? Mas nunca se sabe. Enquanto isso, doutor André... Ó, ela fala que vai voltar. Essa aqui também vai voltar. Ela falou agora, mas não precisava. Entendeu? Ela também vai voltar. Ela também. Mas ela fala, essa aqui já fala, mas ela não precisava. Então vamos lá. De bem dia, Heloísa. É por ela que eu estou fazendo isso. A reencarnação é a melhor escola. Ela se juntará a nós assim que for possível. Será minha filha. Como mãe, espero poder ajudá-la a ter mais aceitação e não ser tão apegada à matéria. Vamos confiar na providência divina e ter fé. Assim esperamos. Laura, obrigado por tudo. Tome conta do meu filho, André. Um detalhe importante que ela fala ali, né? Que ela fez toda uma programação e apoia e espera todo o apoio divino. A outra falou assim, esperamos. A outra do lado, ela citou, vamos ver se vai dar certo. Ela quis dar a entender isso, né? Pode ser ou pode ser que não dê. Vocês sabem disso. Quem estuda sobre o assunto sabe disso, né? Há muitos erros aqui por causa do livre-arbítrio e tal. Então ninguém é obrigado a voltar, tá? Entenda que você é a consciência. Existem casos até de evangélicos, inclusive o Marcos Hermas fez um comentário aqui no YouTube, no canal, mas eu vou botar depois, tá? O filho dela foi contra ela vir. Ele não queria que ela viesse. O filho que tinha sido filho dela aqui. Tá? Eu vou botar um caso aqui, uma família evangélica. Um caso muito forte. É só você botar no YouTube, família evangélica vive caso de reencarnação. Tá? Foi um documentário muito importante esse documentário. Tá? E às vezes a gente fica, né, assim, como é que pode, né, uma família evangélica? Então, isso é um fato, a reencarnação é um fato, não tem como fugir disso, tá? Deixa eu ver se vai entrar aqui. Não tem como fugir disso, tá? Porque eu mesmo fui 3 vezes em 3 lugares em 2016. Foi onde eu comecei a pesquisar, comecei a questionar, né, sobre estes casos, essas situações. Aí fui encontrando inúmeros relatos, tanto de EQM, como eu encontrei também relatos em documentários como esse aqui, vários documentários falando sobre a reencarnação, livros judaicos. Então os judeus, caramba, eles estudam sobre isso constantemente.
Vamos só dar uma olhadinha rapidinho nessa. A Universidade Aqui, ó. de Beijing, um grupo de psiquiatras usa a ciência para desvendar os segredos da reencarnação. Ó, a ciência está investigando sobre o assunto. Desde os anos 60, a Divisão de Estudos da Percepção coleta casos de crianças que alegam ter memórias de vidas passadas. Ó, crianças que alegam ter memória de vidas passadas. Crianças. Bom, eu acho que a pesquisa indica para as pessoas que estão abertas a considerar a possibilidade que existem evidências de que a consciência às vezes pode existir separadamente de um cérebro funcional. Então, no caso dos relatos dessas crianças, olhando para os melhores casos, eles fornecem evidências de que às vezes pode existir uma passagem de lembranças e emoções. Elas parecem ter saído de uma vida e passado para outra. Maio de 2000. O cientista falando, pessoal. Depois você procura aí na internet, tá? Ciência, família evangélica vive casos de reencarnação. Um documentário completo. É porque essa família viveu um caso forte. Se eu não me engano, foi James Lender, que é um garotinho que ele foi da Segunda Guerra Mundial e quando criança ele lembrou de tudo, e ele foi crescendo e foi falando com os pais cada detalhe. É algo assim impactante mesmo. Eu tive amigos meus evangélicos que, quando começaram a investigar sobre a reencarnação, mostrei esse documentário a eles, sem palavras de dúvida, não tem nem o que negar, tem nem o que questionar. Realmente a reencarnação é um fato, tá? Independente da sua religião, evangélico, católico, é independente de religião, tá? E de filosofia, ela é um fato. Ela não é só estudada por exemplo, espiritismo, como é estudada por outras filosofias e por pessoas independentes, e até outras religiões. Tá? Hoje tem inclusive igrejas ecumênicas que falam sobre esse assunto. Tá? E até outras igrejas que estão começando a se interessar pelo assunto para entender. Tudo é questão de estudo, de busca. Tá? Mas o que eu estou falando, dentro do assunto, que você não é obrigado a voltar. É igual uma série. Tá? Vamos supor, estou na 3ª série. Passei para a 4ª série. Se eu passei para a 4ª série, eu não vou voltar à 3ª série. Tá me entendendo? Então isso é opcional de cada um. Então você, quando estiver no mundo espiritual, quando terminar o seu tempo físico na Terra, você que está assistindo, já está guardado na sua consciência o que você está ouvindo. Você quando estiver do lado de lá, aí você vai lembrar desse vídeo e de outros que você vai assistir. E você vai falar, ó, eu não sou obrigado a voltar, eu quero conversar. Quero entender por que bloquearam minha mente, o que bloquearam. Né? Eu quero saber o que bloquearam, o que está guardado. É como se fossem matérias, pessoal. Tem estudos sociais, história, ciência, geografia. É a mesma coisa. Química, física e vai por aí, cada vez surge até mais matérias. Antigamente a faculdade, você terminava a graduação, acabou, aí criaram a pós-graduação, porque nós estamos sempre criando, nós somos consciência, estamos sempre aprendendo. Então você pergunta, questiona, eu quero saber. Como eu falei nos outros vídeos, quero saber minha origem, qual foi o primeiro lugar que eu nasci, né? Eu quero conhecer, quero aprender, quero informações, né? Caso você queira voltar, aí vai depender todo de um acordo, de uma negociação, tá me entendendo? Então tudo depende de você, tá bom, pessoal? Não é difícil não, então começa a pesquisar, investigar mais sobre o assunto. Não entra nesse negócio que, não, porque fulano falou e tal, isso é coisa do mal. Não, busca tudo direitinho, porque o mal, ele só se apresenta quando tem ausência do bem. As trevas, ela só entra quando tem ausência da luz. Tá, pessoal? Então se liga nessas coisas, porque você vai ouvir muita coisa por aí, você vai ver muita coisa. No próprio mundo espiritual, você vai ver coisas, né? Dependendo da dimensão que você tiver. Né? Você vai ver muitas coisas que você, poxa, no próprio filme nosso lá você vê determinadas situações. O comportamento do André Luiz no início é um comportamento ainda soberbo, orgulhoso, que eu sou médico, que eu sou doutor. É um bom filme que eu recomendo você ver, nosso lar. E ali você vai pegando os pontos, Matrix.
né? Nós vivemos uma Matrix? Claro que a gente vive uma Matrix. Matrix que tem controle, mas se você for analisar, tudo tem Matrix. Aqui em casa tem Matrix. Tá me entendendo? A Matrix aqui em casa é Eleusa. A Eleusa é a Matrix aqui em casa. Tá me entendendo? Porque ela tem que controlar, senão o Douglas às vezes faz bagunça. Tá me entendendo? Então, em outras áreas, aí a Matrix sou eu. Tudo na vida é Matrix, tudo na vida é controle. Agora, a Terra, como um projeto, tem uma Matrix, claro, senão vira bagunça. Tudo na vida tem Matrix. O que a gente tem que saber é saber levar as situações, saber enfrentar essas questões, esses questionamentos, buscar, aprender, tá me entendendo? É como eu falei agora, se eu passei de série, eu não vou repetir a série novamente. Agora, depende de que série, qual matéria também, tem N situações. Ah, eu entrei em recuperação, em história, um exemplo. Então, vou ter que estudar a recuperação de história. Então, tudo, se você for analisar, tem que estudar, pesquisar, se há necessidade ou não. Tá me entendendo, pessoal? Então, a gente tem que vigiar muito com essas coisas. A gente vai ouvir muita coisa por aí, vai ver muita coisa por aí, e temos que ter todo esse cuidado, tá? Independente da religião, porque falar que só a religião A tá certa é mentira, porque eu visito, tá? Eu visito várias religiões. Esse dia, inclusive, eu visitei uma religião, tá? Que eu estava conversando com a pessoa, algumas coisas que eu vi lá dentro, não dessa vez, mas numa outra vez que eu tinha visitado, que ela tinha me convidado, eu falei aí. Ela falou, meu filho, isso é em todo lugar. Todo lugar, não tem nenhuma aqui perfeita. Por quê? Porque você é independente. Então isso está na pessoa, não está no local. Isso está na pessoa. Por isso que Jesus ele fala, o reino de Deus mora dentro de vós. Está tudo dentro de você. Você é que tem que buscar. Você é que tem que despertar. Por isso que eu falo, o despertamento, a salvação é individual. Você conhece casos de pessoas que a gente tentou ajudar a despertar e não acordou. A não ser um impacto muito grande. No meu caso, eu só despertei por tudo que eu passei no passado, comecei a investigar e encontrei respostas lógicas e que tivessem sentido. Então comecei a buscar tudo e levantar tudo. Tá me entendendo? E aí, dali para frente, a minha vida começou a investigar e fui investigando. Quando eu entrei na ufologia, eu entendi, aí o que estava abaixo da ufologia, que está para mim, que a religião, a filosofia, está tudo abaixo da ufologia. Só existe uma coisa que está acima da ufologia, a consciência cósmica. Ela responde tudo. Tá me entendendo? Essa consciência cósmica que está ligado à fonte, que no caso é o espírito mesmo, que está ligado. Aqui no caso é o corpo espiritual, o perispírito, né? Como o próprio Marcos Hermas fez um comentário que eu queria agradecer muito ao Marcos sobre... ele fez um comentário como se fosse um sósia, né? Como se fosse um sósia. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o comentário dele. É como se fosse um sósia, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. É uma cópia, como se fosse uma cópia, né? O corpo ao qual está nesse corpo, o corpo espiritual. Outros falam como centelha, uma centelha. Outros falam que é um... Aqui, ó, o Marcos Herman fez o seguinte comentário. Eu gosto muito dos comentários deles e dos demais também. Pensando em consciências cósmicas, peço ao meu amigo Pastor Douglas, quando achar o momento, a interpretação de uma frase num livro de ufologia, onde o autor pergunta a seres extraterrestres sobre a origem, além da origem da alma, ou o espírito, e eles lhe responderam que Deus fomos para o mineral e do mineral estamos voltando para ele. Muito forte isso aqui, né? E eu entendi ser a viagem do princípio espiritual que, sob o amor divino na forma de sopro magnético,
estagiou em todos os reinos da natureza, até que por mérito recebeu o crivo da racionalidade, e que estamos usando de acordo com as nossas necessidades da evolução, onde o tempo disso tudo não temos capacidade de analisar, pois obedece conceitos e medidas cósmicas, e os extraterrestres falam que mineral e o tempo adequado pela nossa limitada linguagem, segundo eles, onde princípios quânticos se uniram na pureza do início e num longo e infinito caminho. Estamos retornando no chamado tempo de Deus. E nesse futuro tão infinito quanto o próprio universo, seremos consciências quânticas, cósmicas ou luzes que pensam. Isso, no momento, foi a minha interpretação, sempre sujeita a chuvas e trovoadas. Com certeza. Com certeza. Lindo, 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 lindo. Gratidão aí ao Marcos e os demais internautas. Então, amados, a gente está aprendendo, evoluindo. Então, a gente tem que questionar, sim, tudo. Tudo. É um direito nosso. Mas sempre com o intuito de aprender e entender. Não com o intuito de afetar alguém ou vamos dizer, uma sociedade. Tá me entendendo? Mas questionar, a gente está aí para isso é importante. Aprender, porque quando você aprende, você está evoluindo. Né? Eu vejo assim, evoluir é para o bem, é para cima, né? É você ter sempre um conhecimento a mais. Então, a partir do momento que a gente comece a aprender e a questionar, é onde muitos vão se achegar a nós também. Não, eu vou te explicar, tem coisas que a gente não sabe, tá? Eu vou te passar uma informação, que às vezes eu fico questionando, aí eu converso com o Criador, aí você recebe a resposta sem pedir. A resposta vem, porque está tudo dentro de você e a resposta vem até você. Né? Consciências trabalham conosco para isso. Tá bom, pessoal? Então, tá tudo no controle e no equilíbrio. E vamos seguindo o caminho. Gratidão a todos mais uma vez. Um forte abraço. Assiste o filme, tá? E assiste esse documentário que vai te ajudar mais ainda a expandir a consciência nessa caminhada da evolução até voltar à fonte de tudo, eterna. Gratidão a todos. Um forte abraço, muita paz, muita luz, muito amor. Mantenha-se sempre na humildade, simplicidade, não se acha melhor que ninguém, somos todos iguais, somos todos um em todos, tá? E a vida continua, tá bom, pessoal? Amor ao próximo e a si mesmo e ao Criador. Um forte abraço. Shalom Adonai.